Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos aprender a desenhar o gráfico da função módulo. Vem comigo! Temos uma aula, tá na playlist, onde a gente explica o que é o módulo de um número real, tá? Mas vamos lembrar aqui, né? Primeiro, o que é uma função, né? Aqui eu tenho f de x é igual a módulo de x, módulo é representado essas duas barras em volta do número, x é qualquer real, né? Qualquer inteiro, qualquer racional, qualquer irracional, conjunto dos números reais, tá? O que é uma função? Função, se imagina ela uma máquina que tem uma entrada e ela faz uma transformação no que você coloca lá dentro e ela te dá uma resposta. O que você coloca na entrada é o x, né? Que é qualquer valor do domínio, que aqui foi definido como os reais. Então, qualquer x real vai entrar aqui. E o que essa máquina vai fazer? Ela vai te dar na saída um módulo de x, tá? Que é o conjunto imagem, que é todos os valores dos módulos do x que você colocou dentro da máquina, tá? Então, vamos entender o que essa função faz, o que é o módulo, lembrar, né? Porque a gente já tem um vídeo sobre isso, se você quiser você pode parar e assistir esse vídeo, tá? Mas não é necessário que eu vou repetir aqui. Então, módulo de x é igual ao próprio x para qualquer x positivo, x maior ou igual a zero, tá? Então, você botou na máquina um valor positivo, o módulo de x vai ser ele mesmo. E módulo de x é o x que você colocou com o sinal trocado, menos x, se o x for negativo. Então, um exemplo, se você quiser módulo de 3, botar o 3 lá na máquina, vai sair aqui o próprio 3, porque módulo de 3 é positivo, então módulo de 3 é 3. E se você quiser o módulo de menos 3, também vai dar 3, porque se x for negativo, o módulo de x troca o sinal dele. Trocou o sinal de menos 3, deu 3, tá? E se você quiser o módulo de 0, é o próprio 0, tá? Dei só um exemplo. O que essa máquina aí, módulo de x, faz com aquele x que você está colocando lá dentro, tá? Então, já podemos dizer uma coisa, que o módulo de x sempre vai ser positivo. Porque se o número for positivo, o módulo é ele mesmo. E se o número for negativo, vai trocar o sinal, vai virar um número positivo. E o zero, né? É zero, tá? Então, o módulo de x sempre vai ser positivo. A função, a resposta da máquina sempre vai ser um número positivo, o f de x, tá? A outra coisa que a gente pode dizer é que essa função módulo é uma função par. O que é uma função par? Um conceito aqui que a gente vai aprender. Uma função par é que para qualquer número e o oposto dele, a resposta é a mesma, tá? Se você botar 5, o módulo de 5 é 5. Se você botar menos 5, o oposto dele, o módulo de menos 5 também é 5. Isto é que significa que é uma função par. Tem algumas funções que são par, tá? A função módulo é uma delas. Então, agora vamos, lembrando o que é uma função e o que é um módulo, nós vamos desenhar o gráfico dessa função, tá? Então, como é que se desenha o gráfico? A gente usa o eixo das coordenadas, eixo cartesiano, onde aqui você tem o eixo das coordenadas e das ordenadas e aqui das abscissas. Nas abscissas entra o valor de x, aquele valorzinho que você bota na máquina para ter a resposta que é o módulo de x, aqui no caso. E no y, o que a máquina responde? Então, na verdade, o y, gente, é o f de x. Isso aqui é o f de x, tá? Que a gente pode tanto botar f de x aqui em cima como y, mas em geral aparece y. Y é
a resposta que sai do outro lado da máquina, tá? Então, você tem aqui os números reais aqui e aqui. Tá? Eu vou botar os inteiros, né? Alguns exemplos. Por exemplo, aqui é o zero, que é o encontro, né? Isso aqui é o ponto 0, 0, tá? Então, aqui o 0, tá? Então, aqui vai ser o 1, aqui o 2, aqui o 3. Então, veja aqui que são todos os x positivos e vão embora. É lógico que aqui no meio tem 1/2, tem 1,5, 1,8, todos os números aqui entre 1 e 2, infinitos números, né? E para lá os x negativo, por exemplo, -1, -2, -3, etc. Então, vai para o infinito, para os dois lados, tá? Essa é a reta numérica. E aqui, a mesma reta, só que na vertical, representando a resposta que vai dar lá. Aqui a gente bota o 1, aqui o 2, aqui o 3, vai embora. E aqui embaixo, o 0 é dos dois, né? É o encontro dos dois. É -1, -2, -3, etc. Então, nós vamos desenhar aqui o gráfico dessa função, mas antes eu vou fazer uma outra função, porque eu quero mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Eu vou fazer a função f de x é igual ao próprio x, não o módulo de x, mas o próprio x. Lembrando que o f de x é o y, né? Que a gente chama de y aqui no nosso gráfico. Essa função aqui é chamada de função identidade, porque você bota um número na entrada, sai exatamente ele na saída, tá? Então, por exemplo, se x for igual a 1, o y, que é o f de x, vai ser igual a 1. Se x for igual a 0, o f, aqui eu vou botar f de 1, é igual a 1. O f de 0 é igual a 0. Se x for igual a -1, o f de -1 é igual ao próprio -1. É sempre igual ao número que você botou na máquina, né? A entrada. Tá? Então, como é que isso aqui vai ficar no nosso quadro? Isso aqui vai ficar o seguinte. Deixa eu aqui desenhar. Por exemplo, x é igual a 1. X é igual a 0, f de 0 é igual a 0. Então, esse ponto aqui está no nosso gráfico. X igual a 1, o y também é igual a 1. X igual a -1, o y é igual a -1. Então, estamos botando pontos, né? Esse ponto aqui é o ponto 1. Cada ponto é uma combinação de x e y. O primeiro número aparece aqui, antes da vírgula é o x e depois o y. Então, quando você bota 1, você recebe 1 mesmo, nesta função aqui. Tá? Ok. Coloquei isso aqui muito, depois eu vou ter que tirar isso aqui um pouco para cá, que vai atrapalhar o nosso gráfico. Mas, por enquanto, vamos lá. Olha só. Tem 3 pontos que estão alinhados, isso aqui forma uma reta. Então, aqui, no que eu desenhei aqui, eu tenho f de x é igual a x. Aqui está o gráfico dessa função, tá? Só que agora eu quero o gráfico da função módulo. Eu quero o gráfico da função f de x é igual a módulo de x. Então, vou pegar esses mesmos números. Se eu boto x igual a 1, o f de x é o próprio 1, porque no módulo, quando o número é positivo, o módulo é o próprio número. Se eu boto x igual a 0, f de 0 é 0, módulo de 0 é 0. Agora, se eu boto x igual a -1, como eu botei aqui, e nesta função eu achava -1, nessa função aqui eu vou achar o 1.
o oposto desse, porque quando você tem um número negativo, a função módulo troca o sinal dele, é 1, tá? Então, vamos desenhar aqui. Quando eu tenho qualquer número positivo, a função módulo é idêntica à função identidade. Agora, quando eu tenho um número negativo, por exemplo, aqui o -1, a função módulo vai dar, olha aqui, o 1, que é o oposto disso aqui, ó. Bem, esse ponto vai ser refletido aqui, exatamente aí. Porque aqui, antes, quando era -1, você tinha y igual a -1. Agora, quando você tem -1, você tem y igual a 1, porque a função módulo troca o sinal, tá? Então, aqui é que eu fiquei com um probleminha, mas a gente vai apagar aqui só para ficar melhor, tá? Para não atrapalhar o nosso gráfico. Olha só. A função módulo vai vir aqui para cima, ó. Então, esta daqui é f de x igual a módulo de x. Então, ó, essa reta aqui é a função identidade. O que aconteceu quando desenhei a função módulo? Para todos os x positivos ficou a mesma coisa. Eu vou até botar um vermelhinho aqui em cima para a gente ver a função módulo. Olha aqui, ó. Fica bonitinho, para a gente ter uma visão bonitinha dela. Aqui, ó. A função módulo, ó o que aconteceu com ela. Para todo x para esse lado, que é o x positivo, ela é igual à identidade, porque o módulo de um número positivo é ele mesmo. Só que para qualquer x negativo, o que aconteceu? A função identidade estava aqui. A do módulo foi refletida para o outro lado. Por quê? Porque o -1 vira 1, o -2 vira 2, f de módulo de -2 é 2, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui o módulo de -2, tá vendo? Esse ponto aqui, tá ok? Então, desenhei primeiro a função identidade, que é a função da reta, né? E que representa essa reta, e depois, a partir dela, mostrei, porque é isso que eu queria mostrar para vocês, ela reflete essa parte negativa. Então, este vermelho é a função que eu estava querendo desenhar, que está aqui, ó. f de x igual a módulo de x, ou y igual a módulo de x. Sempre lembrando que f de x é o nosso y, tá? Então, lembra que eu falei para vocês duas coisas? Que a função módulo é sempre positiva. Olha só, o resultado está sempre acima de zero. Está sempre aqui para cima. Não aparece nenhum, na função módulo não aparece nenhum y negativo. E que a função era par. O que quer dizer par? Para tudo que acontecia nesse lado, acontecia, né? O que acontece neste lado, o desenho aqui também é refletido. Por quê? Módulo de 1 é 1, módulo de -1 é 1. Módulo de 2 é 2, módulo de -2 é 2. Então, essa função reflete. Isso facilita muito quando a gente tiver que desenhar qualquer gráfico de uma função par. Se você consegue desenhar um lado, o lado do x positivo, esse 2 é só jogar para o outro lado, que você tem o lado do x negativo, porque vai refletir em relação a esse eixo, tá? Então, vimos aqui como a gente faz o gráfico de uma função módulo, a função módulo mais simples, f de x é igual a x, mas você pode ter funções módulo de uma função de segundo grau, módulo de x2 mais 4x mais 6, né? Ou módulo de x mais 2. Então, a partir desse aqui, a gente consegue desenhar todos os gráficos de função módulo. Esse é o básico, é de onde você aprende tudo. Espero que vocês tenham gostado. Teremos mais aulas onde faremos gráficos de outras funções módulo. Se gostou, se inscreve no canal, manda para um amigo seu, dá o like e espero você nas próximas aulas.